Muitos de vocês não sabem, principalmente as pessoas que chegaram recentemente aqui no canal, mas eu sou advogado. Essa é a minha profissão principal. Tenho pós-graduação e estou finalizando o mestrado de Direito Criminal. Inclusive, sou advogado criminal. E hoje eu venho contar o caso mais estranho que eu já peguei em todos esses anos de atuação. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar um comentário. Aproveita e deixa vários comentários. Comentários falando sobre assuntos jurídicos que vocês querem que eu traga e comentários de vídeos de ASMR convencional. Hoje resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente, de uma voz mais suave, mais tranquila, um ASMR mais interativo, de entretenimento, para vocês prestarem atenção, focarem e relaxarem a mente de vocês. Mas claro, não vamos deixar a educação de lado. Eu sou Henrique Girão, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e bora pro relato. Preparados? Antes de começarmos, preciso dar um adendo. Eu, como profissional da área, preciso ter sigilo total com os nomes das pessoas envolvidas, sobre o número do processo envolvido, que no final não se tornou um processo de fato. Inclusive, sou tão profissional que, como vocês podem ver, eu pedi autorização para uma das partes. E ela deixou eu falar o relato para vocês. Então, quando nós mexemos com vidas, precisamos ter muita responsabilidade, principalmente quando vamos falar de um assunto tão delicado. Aproveito para dizer que nós iremos de fato falar sobre alguns assuntos delicados. Então, se você não tem um estômago muito forte, ou se você tem algum tipo de fobia, ou qualquer coisa envolvendo muito sangue, mortes e afim, eu recomendo vocês não assistirem esse vídeo. O relato que eu vou contar aconteceu na primeira quinzena de setembro de 2018. Enquanto eu estava me preparando para ter os meus estudos dos meus processos, porque eu normalmente era uma pessoa noturna na época, recebo uma ligação de uma mulher histérica, gritando, chorando, com medo. Ela uma hora falava sussurrando, outra hora falava de uma forma histérica. E eu não conseguia entender uma frase só dita por aquela mulher. Eu tentando acalmá-la no telefone, eu tentando literalmente deixar ela mais relaxada, conversava sobre assuntos diferentes para conseguir entender qual era o ponto daquela ligação. Importante saber que essa mulher me ligou porque o tio dela me contratou em um processo de tráfico. Que ele foi acusado, mas no final ele não era a pessoa, ele era só um laranja. O fato é que ela me ligou desesperada, gritando, brigando, e no fundo eu conseguia ouvir várias pessoas, conseguia ouvir sirene, conseguia ouvir que ela estava num lugar extremamente movimentado. Enquanto isso, conversava com ela, desesperada, e mal entendia o que ela falava. Uma pessoa pegou o celular da mão dela e começou a conversar comigo. Essa pessoa era o policial, quase falo o nome, quase falo o nome dele, que é meu colega até hoje. O policial começou a conversar comigo e explicou o ocorrido, que o filho dela foi encontrado morto dentro da própria casa. Às 8:30 da noite daquele mesmo dia, a mulher que me ligou chegava em sua casa. Essa casa onde morava somente ela e seu filho. Nos dias normais, todos os dias, ela chegava, cumprimentava o seu filho e ia fazer a janta. Afinal, ele tinha 17 anos, então ele era um adolescente que não trabalhava, somente estudava. Só que nesse dia foi um pouco diferente. Ela chegou e viu que as luzes do quarto dele estavam acesas. Chamou, mas o mesmo não respondeu.
Ela achou que ele poderia estar estudando ou poderia estar com fone de ouvido, então ela não se importou em abrir a porta e nada do tipo. Ela começou a fazer a janta. A janta foi finalizada, então ela o chamou novamente. Sem respostas, foi até o quarto, bateu na porta, chamou mais alto, mas o mesmo não respondeu. Ela foi abrir a porta e a porta estava trancada. Normal de adolescente trancar a porta, justamente porque é nesse momento que nós estamos com os nossos hormônios mais ativos, se é que vocês me entendem. Então é normal, como ela mesma citava, que ele fechasse a porta com chave. Só que passou uma hora, passou 1 hora e meia, e mesmo assim ele não dava sinal nenhum que estava no quarto. Ela até pensou que ele poderia ter saído escondido, coisa que ele nunca fez. Apesar de ser um jovem bonito, que eu considero ele bonito, ele não tinha muitos amigos. Então, no ato de desespero, pois não tinha nenhum tipo de resposta do seu filho, ela começou a tentar arrombar o quarto. E ao conseguir abrir a porta, ela se depara com uma cena lastimável. Uma cena que nenhuma mãe gostaria de ver de seu filho. Ela encontrou seu filho com um cinto no pescoço, apertado, de cuecas nas suas coxas, ou seja, ele abaixou a cueca em uma posição extremamente íntima. O corpo já enrijecido, mostrando que já tinha falecido há algumas horas. Quando ela se deparou com aquela cena, ela não acreditava no que seus olhos o mostravam. Ela ligou desesperadamente para a ambulância, onde a mesma só apareceu 54 minutos depois. Ela ligou para a polícia e, diferente da ambulância, a polícia chegou lá em 15 minutos e se deparou com aquela cena perturbadora. De princípio, acharam que foi, porém começou a ver algumas inconstâncias para o ato. Nesse mesmo momento, ela me ligou. Como disse, eu ajudei o tio dela laranja de tráfico. Eu comprovei em processo que o tio dela não tinha nenhum tipo de envolvimento, então eu tinha um histórico na família, na área criminal, e ela me ligou naquele momento. Cheguei lá, era 00:04, e conversando com ela antes de adentrar dentro da casa, do quarto, da área do crime, ela começou a conversar comigo, desesperada. A abracei, a consolei, porque além de advogado, a gente precisa também ter um mínimo de empatia. Era uma mulher que tinha um filho único e que esse filho se foi. 00:45 chegou a perícia. E por que chegou a perícia? Porque eu fui chamado, porque aconteceu algumas inconstâncias na área do crime. Quando a pessoa comete, existem alguns passos já elaborados que comprovam que essa pessoa cometeu tal ato contra ela mesma. Mas não foi o caso aqui. A forma que o cinto estava apertado, a forma que ele foi encontrado, não mostrava que aquela pessoa que cometeu aquele ato contra ela mesma. O caso que começou como se tornou homicídio. A bola de neve começou a crescer. Ela ia rolando, rolando, rolando. E em cada hora, cada momento que se passava, as pessoas não conseguiam entender, as pessoas envolvidas não conseguiam entender o que estava acontecendo naquela área. Chegou a parte de perícia e começou a fazer todas as investigações. E foi neste momento que eu entrei na cena do crime. Adendo muito importante. Eu nunca tinha entrado em cena de crime, de homicídio ou de antes. Foi a minha primeira vez. Eu já sim entrei em cena de crime de tráfico, de flagrante,
Mas esse tipo de cenas onde tinha um corpo sem vida, eu nunca tinha entrado. Mal sabia eu que essa era a primeira vez que ia ver um corpo morto na minha vida. E durante algum tempo a gente ia ver muito mais. Mas não nesse caso. Vamos deixar isso para um outro vídeo. Junto com a perícia, estávamos dentro do quarto e eu fiquei só na porta. Eu confesso que eu tenho uma grande admiração por anatomia humana, tanto que, além do processo e direito penal, na faculdade minha segunda matéria favorita era medicina legal, onde ensinava sobre fobias, filias, anatomia em si do corpo, inclusive até psicológica, falando de serial killers e pessoas com bipolaridade. Voltando à cena do crime, eu olhava e me deparava com aquilo e sinceramente me dava arrepios, agonia, porque para mim era nítido o que tinha sido feito ali. Mas a polícia não acreditava que a pessoa tinha tirado a própria. Mas tudo bem. A perícia começou a ser feita. Primeiramente foi o corpo. O corpo foi retirado do cinto, colocado no chão, colocado, embrulhado e foi levado para um caminhão. Caminhão não, chama van de falência. É uma van onde tem vários caixões de alumínio onde você coloca o corpo. Normalmente se chama esses caminhões de valência quando é um lugar que tem vários corpos. Por exemplo, quando aconteceu numa escola e várias pessoas foram. Eles pegam esse caminhão para colocar os corpos naquele local. Por algum motivo, tinha esse caminhão lá, sem nenhum corpo, somente o da vítima. E aí a perícia levou o corpo para fazer todos os exames no local apropriado. E então, depois que o corpo foi levado, começou a perícia dentro do quarto. Como eu disse, a polícia não acreditava que aquele caso foi de suicídio. E spoiler, em tese, o caso realmente não foi de suicídio. Enfim, a perícia começou a mexer no quarto. Vimos junto, eu estava junto com a perícia, eles foram super solícitos, inclusive a nossa perícia é muito boa, gente. Não é um CSI da vida, mas são pessoas que realmente vão a fundo em toda a investigação. Pode parecer que não, mas eles vão a fundo em toda a investigação. Eles mexeram no computador, mexeram na cama, não tinha nenhum restícios líquidos, apesar que tinha assim esperma no local onde estava o corpo e na cueca, mas a cueca foi retirada no momento do corpo, tá? Só foi colocado o corpo e tal. A peça íntima foi colocada dentro de um saquinho. E sites pornôs abertos, revistas pornôs também encontradas. E aí a gente se deparou com uma coisa bem peculiar. O pornô que a pessoa em si estava assistindo porque estava em um loop infinito. Sabe quando você coloca um vídeo no YouTube e vai num loop infinito de vídeos passando? No site pornô isso acontece também, no Pornhub, no caso. E era esse era o site que estava sendo utilizado. Os vídeos que estavam passando eram vídeos de asfixia. Asfixia é o aperto de falta respiratória. Quando você ou outra pessoa usa de aperto para perder o ar com todas as forças. Porém, nós mesmos não conseguimos matar nós mesmos de asfixia. A gente consegue fazer isso com outras pessoas, mas nós mesmos fazer o ato não conseguimos. Não com as nossas próprias mãos. Então a gente verificou o vídeo pornô, tanto a perícia quanto eu constatamos o que estava acontecendo. Porém, encontramos facas, encontramos conversas no WhatsApp, no celular da pessoa um pouco suspeitas. Então aquilo começou a
parecia que talvez não fosse realmente como o policial tinha citado. E fomos para uma investigação criminal mais séria na análise do corpo. No mesmo dia, na mesma madrugada no caso, o corpo foi analisado. Quando foi para a perícia corporal, eu cheguei no local junto com a mãe, eu acompanhei a mãe, ela pediu para eu acompanhasse ela, porque ela não acreditava que o filho tinha feito aquilo com a própria vida, uma vez que, apesar de ele não ter muitos amigos, sempre foi uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa extremamente descontraída com a família em si, né, com o tio, com a tia. Tinha poucos amigos, mas esses amigos eram amigos que, quando souberam da notícia, não entendiam o que aconteceu. Quando foi fazer a perícia do corpo, foi constatado na mãozinha dele que tinha vestígios do cinto. Quando você pega o cinto e você puxa, tanto na cintura ou no caso dele no pescoço, teve esses vestígios de pelagem de cinto, o que comprova que ele mesmo colocou o cinto no pescoço. Porém, ele, apesar de ter cometido, ele não cometeu o de fato. Essa pessoa em si, ela tinha uma filia. Fobia é quando você tem medo daquilo. Filia é quando você tem desejo com aquilo. Ele tinha uma filia chamada hipoxfilia. Hipoxfilia é quando você autopratica asfixia de forma prazerosa. Existe ao de terceira pessoa, quando uma pessoa asfixia você de uma forma quando está no ato sexual, mas também tem a autação, onde você mesmo se asfixia para se masturbar. No caso dele, provavelmente como ele não aguentava por algum motivo e não dava para ficar apertando o pescoço e se masturbando, ele preferiu colocar o cinto e se masturbar. E infelizmente aconteceu uma fatalidade, aconteceu um ato acidental e ele acabou perdendo a própria vida. E esse é o relato de hoje de um dos meus casos, o primeiro caso que de fato participei, estive num local que é muito difícil o advogado participar das investigações. O processo em si não aconteceu de fato, não se iniciou porque foi verificado que foi um ato acidental. Por mais que isso foi muito difícil para a mãe, foi muito complicado para a família em si e para os amigos entenderem o ocorrido. Filia é algo extremamente complicado porque nós sabemos que existem filias que são hoje crimes. E também filia mostra um dos lados mais ocultos que nós temos como ser humano. Gostou desse relato? Quer outros relatos de ações que eu fiz? Deixe um comentário falando que vocês querem que eu traga mais. Porque não foi só esse que eu participei de formas ativas. Esse foi o primeiro, mas não foi o único. Um beijo